E aí, tudo bem? Então vamos começar aqui o conteúdo, né, falando sobre os switches camada 2 e VLANs. Veja, como funciona tudo, a gente já viu boa parte no Fundamentos de Rede e também você já deveria ter assistido os cursos, né, do Switches Ethernet Parte 2 e o Spanning Tree de A a Z, ok? Então o conteúdo para valer vai estar nesse material e aqui a gente vai fazer uma breve revisão e focar mais na parte de configuração. Beleza? Então isso aqui é o que você deveria ter feito antes, né? São os pré-requisitos aí para você começar a assistir a aula desses conteúdos que a gente vai dar aqui. Joia? Então vamos lá. Vamos começar aqui falando switches camada 2 e VLANs. O que a gente vai estudar aqui? Switches L2 versus L3, funções de um switch Layer 2, tabela de endereço MAC e revisão do processo de encaminhamento de quadros. Até o final disso, o processo de encaminhamento de quadros e o switch vai entrar na veia, né? Você vai aprender por osmose aqui comigo. Então vamos lá. Primeiro, o que é um switch, né? O switch é um dispositivo basicamente de camada 2. Ah, existe switch de Layer 3, professor. Já estudei isso aí com você e tudo no Fundamentos de Rede e tudo mais. Beleza. Mas se uma questão de prova não falar nada, o switch é L2, tá? A gente supõe que o switch seja L2. E o switch é um dispositivo onde cada porta dele é um domínio de colisão exclusivo. Então você não tem colisão no switch. Por quê? Porque a gente conecta os dispositivos na porta dele e ele sempre vai fazer um caminho virtual entre dois dispositivos. Ele vai fazer um caminho lá livre de colisão entre dois dispositivos. Claro, isso é a teoria. Se você colocar um hub na ponta, a porta do switch tem que ser configurada como half duplex, não vai ser mais full duplex, aí pode ter colisão, tá? Se você usar uma porta do switch como full duplex, não colocar um hub na ponta, você não vai ter colisão, né? Depois aqui, ó, complementando, né, um switch que por padrão é Layer 2, é um cara que encaminha quadros, então o processo de decisão dele, o processo de encaminhamento é através do endereço de camada 2, por isso que ele é Layer 2, né? Por isso que um switch está no Layer 2. Então ele encaminha, né, os quadros através do MAC de destino. Então quando um computador encaminha uma informação, o switch pega o quadro de camada 2, o quadro Ethernet, lê o endereço de destino e toma a decisão dele através desse endereço de destino, tá? E um switch Layer 3? Ele continua sendo basicamente um switch de Layer 2, só que ele tem função de roteamento dentro dele também. Ele consegue ir além do switch Layer 2 e também ler o pacote IP e conseguir fazer encaminhamento através do pacote IP também, tá? Então ele pode tomar decisão tanto pela camada 2 quanto por camada 3. Isso é um switch Layer 3, tá? Normalmente, você tem que ativar os recursos de Layer 3 em um switch Cisco, tá? Um switch, normalmente você vai ter que ativar isso. Por padrão, as portas de um switch Cisco são Layer 2, tá? Elas não são Layer 3. A gente até já fez isso, né? A gente já estudou isso no curso de Fundamentos de Redes. Funções de um switch. Função padrão. Aprender endereço MAC para poder montar a tabela de encaminhamento, né? A tabela de endereços MAC. Encaminhar ou filtrar quadros de acordo com o que ele aprendeu na tabela de endereços MAC. E evitar loops utilizando o protocolo Spanning Tree ou STP, né? Então o protocolo Spanning Tree é o cara que ele usa para evitar loop. Como é que ele aprende MAC? Simplesmente o cara recebeu um quadro, ele vai pegar esse quadro Ethernet, ler o endereço de origem, vai dar uma olhadinha na tabela de endereço MAC dele e vai ver. Esse MAC é de unicast e está na tabela CAN? Não insere, tá? Ele não insere, porque já está lá. Se ele é um endereço de unicast e ele não está na tabela da CAN, ele vai lá e vai inserir, né? E começar a usar o contador lá de aging timer, tá? Então veja. Ele só vai inserir na tabela de endereço MAC endereços de unicast. Se for broadcast, eu estou colocando aqui um bcast ou um multicast, né? Vou colocar aqui, ó, mcast, né? Se for broadcast ou multicast, ele não vai inserir aqui na tabela de endereço MAC, tá? Não vai fazer isso. Se for um endereço de unicast novo, ele não conhece esse cara, ó, ele não está na tabela de endereço MAC, ele aciona
um timer para esse cara, ele coloca um timestamp e adiciona ele aqui na tabela de endereço MAC vinculado à VLAN que ele pertence. A gente já viu que o switch da Cisco, ele sempre vem com VLAN. Nesse curso a gente vai aprender melhor o que é uma VLAN, como é que configura uma VLAN e tudo mais. Se ele já está aqui na tabela de endereço MAC, ele simplesmente dá um refresh no aging timer, né? O aging timer é o quê? É aquele tempo que o MAC foi apreendido e ele falou, né? Ele mandou alguma mensagem. Porque se ele ficar muito tempo sem mandar mensagem, né? O padrão lá são 300 segundos, que dá 5 minutos, ele vai ser apagado da tabela de endereço MAC, né? Não tem sentido um endereço ficar o resto da vida, a não ser que ele seja um endereço estático, né? Que nem esse aqui, ó. A gente colocou um endereço estático aqui na tabela, né? Então, no fluxograma de encaminhamento, que eu já ensinei isso aqui para vocês, né? Nos outros cursos que são como pré-requisito, é a primeira parte, né? Ele recebeu um quadro, o quadro está recebido, ele vai aprender o MAC ou fazer o refresh do aging timer, tá? Beleza, ele montou a tabela MAC, ele recebe o quadro, com o endereço de origem ele monta a tabela MAC e agora com o endereço de destino ele encaminha quadros, né? Então com esse mesmo quadro que ele recebeu, ele lê o endereço de destino, bate com a tabela de endereço MAC e aí ele vai ver, esse cara é um endereço de unicast e ele está na tabela de destino? Se sim, ele encaminha para a porta que ele está, né? Por exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, o MAC está na porta FAST 0/1. Se no quadro de destino tivesse aqui, ó, ele iria simplesmente encaminhar para essa porta e acabou. Se esse cara aqui não está na tabela de endereço MAC, né? Ou é um broadcast ou um multicast, ele faz o flooding. Ele encaminha para todas as portas, menos para a porta recebida. Para ele garantir que todo mundo vai receber esse quadro e ele vai poder encontrar quem é o dono daquele quadro. Quando o dono daquele quadro responder, ele vai vincular a uma porta que ele tem, né? É assim que ele faz a montagem da tabela MAC por completo, tá? Então o flooding ele vai acontecer toda vez que você tiver um unicast desconhecido, que é o unknown unicast, multicast ou broadcast, tá? O flooding simplesmente encaminha para todo mundo, acha quem é o dono. O switch, ou ele sabe quem é o dono, ele encaminha para aquela porta. Se ele não sabe quem é o dono, ele manda para todo mundo para garantir que o dono receba, tá? Então, naquele famoso fluxograma de encaminhamento de quadros, esse cara recebeu aqui o quadro, ele vai ver se o MAC de destino é um broadcast, multicast ou um ncast desconhecido. Se faz flooding. Se não MAC de origem e destino estão na mesma interface? Se tiver na mesma interface, ele filtra o quadro recebido, né? Porque não tem sentido ele encaminhar alguma coisa se os dois estão na mesma interface. Se eles não estão na mesma interface, encaminha para a interface de destino que ele conhece, né? Simples assim. E claro, isso aqui a gente estudou muito, né? Para um switch que não utiliza VLAN, né? E se eu tiver VLAN e se eu tiver trunk, como é que fica esse encaminhamento? Cara, fica praticamente a mesma coisa, não vai mudar. Mas a gente vai estudar isso aí durante o curso, tá? Durante esse curso você vai aprender isso e muito mais, é lógico, né? Durante essa parte aqui que a gente está falando sobre VLAN, trunks e tal, você vai aprender como é que funciona esse encaminhamento, né? Certinho quando a gente tem VLAN e trunk. Porque eu posso fazer um monte de customização. Eu posso ensinar para o switch que informações de VLAN eu vou passar por um trunk. Eu posso filtrar. Tá? Eu posso, por exemplo, olha, das VLANs 10 a 20 você passa por esse trunk. Se for diferente disso, você não passa. Por que eu posso filtrar? Por questões de segurança, porque o outro switch não precisa receber aquela informação, né, para eu limpar lixo da interface e assim vai. Você vai aprender tudo isso durante o curso, tá? Então é isso aí. Com isso a gente já aqui terminou essa primeira parte, que é o que eu queria que você lembrasse, né? O que é um switch layer 2, layer 3, e sobre o processo de encaminhamento. E aqui nesse capítulo que a gente está estudando, a gente basicamente vai rever esse funcionamento. Eu vou colocar o conceito do que é uma VLAN para você e por que a gente precisa utilizar a VLAN e segregar a rede. Beleza? Então valeu e até a próxima aula.